Amém. Das paz. A gente vai estar tratando aqui sobre a posição do homem e da mulher. Sendo que eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi dividir os vídeos. Então eu vou começar falando da posição do homem em relação à mulher e o lugar dele na criação. Eu tentei fazer um vídeo, mas ficou muito longo. Então eu prefiro sempre fazer resumos e quanto mais sucinto, melhor. Então, irmãos, livro da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. A gente vai usar esses dois textos para a gente poder aqui estar falando dentro da palavra de Deus. As mulheres sejam submissas. Esse aqui é o texto de Efésios 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. É um texto conhecidíssimo e é um texto abominado por muitas pessoas adeptas de ideologia de gênero. Por que as pessoas rejeitam esse texto? Porque fala de submissão. E essa submissão, nos dias de hoje, é entendido como algo negativo. Essa submissão, você pensa em, por exemplo, obrigação, ditadura, prisão, humilhação. Você pensa em restrição, numa dominação. Tudo isso é atribuído à submissão. Mas eu já quero deixar claro que esta submissão bíblica não é a mesma submissão que a gente entende nos dias de hoje. Eu preciso explicar isso para falar do papel do homem. Por que Deus ele fala dessa submissão? Em algumas traduções da Bíblia diz honra. Diz honrai aos vossos próprios maridos. Por que ele é digno de honra? Será que ele é digno de honra simplesmente por o fato dele só ser homem? Ou será que isso traz obrigações, implicações de responsabilidade sobre a figura do esposo, do homem? A gente vai poder entender isso lendo o próximo versículo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ele compara a relação homem-mulher com a relação Cristo-igreja. O que foi que Cristo fez pela igreja, pelos eleitos? Ele os salvou. Ele pagou o preço. Ele se deu. Ele morreu na cruz. E ele fez isso de uma livre e espontânea vontade. Mas ele foi até as últimas consequências para o bem-estar espiritual da igreja. Para que a igreja saísse da condição de pecadores e fosse elevada à condição de filhos de Deus. E ele compara esta obra redentora, esta obra de salvação, ele compara isso com o relacionamento do homem com a mulher dentro do casamento. O homem ele tem que assumir a cruz da responsabilidade de estar pagando o preço, se sacrificando pelo casamento dia a dia. Coisa que, na grande maioria, nós colocamos essa parte relacional, familiar, sempre nas costas das mulheres. Por exemplo, já cansei de ver. Tem lá as crianças lá bagunçando. Aí o marido diz: olha, teu filho está fazendo isso. Olha, tu não tá vendo fulano não? Para que a mãe reclame com a criança. Mas a autoridade que Deus deu primeiramente foi a ele. E a autoridade que a mulher tem é repartida da autoridade que Deus já deu a ele. E
é um tipo de autoridade que... Irmão, resumindo, o que é essa coisa de cabeça? É a autoridade de manutenção do lar, proteção, bem-estar, tudo. Então, é uma coisa que Douglas Wilson ele diz no seu livro, que o homem, a Bíblia não diz que o homem deve ser o cabeça. A Bíblia diz que o homem é. Ele assumindo essa responsabilidade ou não, ele é, e ele é cobrado como tal. Então, qual é a posição do homem em relação à mulher? É de proteção. É de sacrifício. É de assumir a responsabilidade. Mas a tendência nossa é o quê? Correr, fugir, quer ver em paz, deixa a mulher resolver as coisas, deixa criar as crianças, deixa cuidar da casa, deixa fazer as coisas, se virar. E a gente fica assistindo Netflix. O texto continua e diz assim, versículo 25: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 27: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28: assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Hoje em dia existe uma divisão. Existe uma divisão, porque cada um dentro de casa ele quer buscar os seus próprios interesses. Mas a Bíblia mostra, eu fiz um vídeo mais completo falando sobre isso. A Bíblia mostra que os dois, embora sejam mentes diferentes, pessoas diferentes, mas eles têm que ter um interesse comum. Qual é esse interesse comum? É glorificar a Deus. Como é que glorifica a Deus? Fazendo conforme a palavra. Então, a maneira de se glorificar a Deus, como é que Deus é glorificado? É quando o homem assume a sua posição de resolver os problemas, de educar os filhos, repreender os filhos, de assumir o seu papel de solucionador de problemas e, de fato, ir ao encontro desses problemas e resolver. Deus é glorificado, porque Deus é que faz isso, sustenta a criação, né? Primeiramente ele criou as coisas, ele sustenta as coisas, e quando a gente tem qualquer perrenguezinho, a gente ora a ele para ele resolver as coisas para a gente. E Cristo, ele tem na sua obra redentora que ele pagou o preço, ele se esforçou por isso. Então, aqui o texto está tudo isso aqui implícito, que o papel do cabeça é fazer isso, é atender às orações, às reivindicações, às reclamações, e não se esconder. Imagine se Cristo tivesse escondido. Vamos lá. Daí você vai entender, eu vou falar um pouco disso, você vai entender do versículo 22, porque é que diz: as mulheres sejam submissas, ou honrem ao vosso próprio marido como é o Senhor. Essa honra, ela não é gratuita, mas essa honra se deve sim à grande responsabilidade que Deus entregou nas mãos dos homens. Também tem uma coisa. Aqui não está dizendo que as mulheres devem honrar o homem se ele assumir a responsabilidade. Não. Aqui está dizendo que elas devem honrar independentemente de qualquer coisa. Também a gente vai ver aqui no versículo 29. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Né? Que essa coisa fala de proteção. Ele fala aqui no sentido, a palavra que ele usa no original, no grego, ele está falando de proteger o corpo. Como é que protege o corpo? Do frio, aquecendo, colocando uma capa, né? Tá ali fortalecendo ali o corpo no sentido de proteger. Então ele está dizendo que o papel do homem é proteger a esposa em todos os aspectos, financeiro, psicológico, tudo. Diz assim: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Não são dois, mas são um.
só. No casamento é isso, é um só. Abrindo parêntese aqui, o que é o sexo fora do casamento? É abrir mão dessa responsabilidade. Eu quero ter prazer, mas não quero ser responsável por isso. Fecha parênteses. Diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Essa é a orientação que Paulo traz aqui pra gente. E o papel do homem é alimentar, cuidar, como quem? Como Cristo fez com a igreja. O papel, a figura do esposo dentro do casamento ele representa a figura de Cristo. Quando nós deixamos, qualquer situação, deixamos de exercer esse papel, nós estamos desonrando a figura de Cristo dentro do matrimônio. É peso, é triste. Porém, essa autoridade, para a gente ir caminhando aqui, como eu disse, estou tentando fazer essa coisa o mais rápido, o mais curto possível. Essa autoridade, ela é uma autoridade no sentido de responsabilidade, não no sentido de tirania. Não no sentido de tirania. Por quê? Quando o homem ele é criado, Deus cria todas as coisas e Deus diz, criou a luz, criou a terra lá, poção seca, é bom. E a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, coloca ele no jardim, Deus diz assim, e viu Deus que não era bom o homem estar só. Mostra que Deus fez e depois disse que precisava consertar alguma coisa porque ele tinha feito errado? Não. Simplesmente a criação do gênero humano foi por etapas. Por quê? É você dizer que o homem é um animal racional, está errado. Não é bíblico. O homem não é um animal. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles não têm um raciocínio como o do homem, não tem a criatividade como o do homem, não se comunica como o homem, não podem orar a Deus, rezar a Deus, não tem o entendimento do divino, não tem a revelação do divino, não tem um espírito procedente de Deus. Então não somos animais, mas somos criaturas como coroa da criação, feitos em imagem e semelhança de Deus. E Deus faz isso por etapas. E ele faz o homem, e o homem, quando ele está ali colocando o nome nos animais, ele identifica uma coisa, que estava faltando alguma coisa ali. Assim, em relação aos outros animais, ele diz, eu não tenho alguém que seja idôneo a mim. O homem, todo animal, ele tem macho e fêmea, mas eu, como criatura de Deus, eu não tenho esse complemento. E ele percebe isso. E quando ele percebe isso, né? Claro que foi algo totalmente proposital. Então ali Deus vai tirar uma costela. Por que ele não pegou do pó também? Foi outro pó, foi outro boneco que criou e fez a mulher. Porque a mulher, ela tem o papel de auxiliar o homem na sua missão. Deus não fez um ser diferente. Deus pegou do mesmo pó que ele já tinha utilizado, tira uma parte na costela e faz uma auxiliadora que lhe seja idônea para que os dois cumprissem a sua missão, que a princípio a missão de Adão era cuidar do jardim, posteriormente encher a terra. Como é que ele ia fazer isso? Se isso já estava, querendo ou não, nos planos de Deus. Então, o papel da autoridade, ele é honrado, né? Mas ele tem que entender que se não fosse esse auxílio, esse complemento, a sua missão estaria falida. Uma missão no sentido humano. Meus irmãos, não vou me delongar mais aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Isso aqui foi só uma prévia. Não é metade daquilo que a gente tem, mas como é coisa para a internet, a gente dá uma resumida. Que Deus abençoe vocês
e vou fazer a parte da mulher falando sobre essa questão de submissão, que é também muito difícil por causa do pensamento maligno que está aí solto, de esquerdismo, feminismo e tudoísmo, mas Deus vai nos abençoar.